Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa revisão. A gente falou bastante sobre lipídios, as suas funções, a importância e também que tudo em excesso faz mal, né? Mas agora a gente vai ver os principais tópicos que foram trabalhados na nossa aula para depois você ir para a atividade de sala. Então vamos lá para a nossa aula de número 39.2. Nós estamos falando sobre os lipídios, que são a junção dos ácidos graxos com os álcools graxos, né? São compostos orgânicos pertencentes à função éster, que ao sofrer hidrólise, ou seja, ao sofrer quebra, elas formam ácidos graxos superiores e apresentam baixa solubilidade em água, porque possuem estruturas apolares que são solúveis em solventes orgânicos, tais solventes como álcool, éter e cetona. Eles podem ser classificados em óleos, que são substâncias derivadas de ácidos graxos insaturados, e gorduras, que são substâncias derivadas de ácidos graxos saturados, que são encontrados nos alimentos tanto de origem vegetal quanto de origem animal. Também são encontrados em frutas como o abacate, o coco, na soja, na carne, no leite e nos derivados do leite e também na gema do ovo. Como exemplo de ácidos graxos saturados e insaturados, a gente tem alguns aqui e o lipídio que eles dão origem, como por exemplo o ácido palmítico, que dá origem ao lipídio óleo de palma. Nós temos o ácido esteárico, que dá origem à gordura do carneiro, ácido serótico, que dá origem à cera de abelha, e dos insaturados nós temos o ácido oleico, que apresenta uma ligação dupla, e ele forma o lipídio de óleo de oliva. Nós temos o ácido linoleico, que apresenta duas ligações duplas e dá origem ao lipídio óleo de soja. E ainda temos o ácido linolênico, que apresenta três ligações duplas e dá origem a um óleo de linhaça. Outros lipídios importantes, nós temos os esteroides, que são formados por longas cadeias carbônicas dispostas em 4 anéis ligados entre si. Elas são amplamente distribuídos nos organismos vivos, constituem os hormônios sexuais, a vitamina D e os esteroides, que no caso nós temos aqui como exemplo o colesterol, que é o mais importante dos esteroides, porque ele apresenta as funções de precursores de hormônios esteroides, que são a testosterona, estrogênios e progesterona. Eles também dão origem à vitamina D, dão origem aos sais biliares. Então, a gente viu aqui a importância dos lipídios. Falamos também durante a aula que os lipídios não são considerados polímeros, porque eles não são sequência de uma unidade, né? Eles são a junção de um ácido e um álcool graxos. A gente falou também que é muito importante você observar que nosso organismo ele tem um metabolismo e necessita desses lipídios, só que alguns já são produzidos dentro do nosso organismo, como o colesterol. E aí, quando a gente come, se alimenta lá e acaba ingerindo mais colesterol de origem animal, a gente acaba duplicando uma produção dentro do nosso organismo que, consequentemente, pode trazer alguns riscos à nossa saúde no futuro. Não quer dizer que você não possa comer, só que você tem que moderar e ter uma alimentação balanceada. Agora você vai lá, faz a nossa atividade de sala, tá uma atividade bem bacana, em cima dos conteúdos que nós trabalhamos durante a nossa aula de hoje, e eu vou aguardar vocês aqui para a gente voltar e fazer a nossa correção no Tirando Dúvidas. E aí, pessoal, vocês gostaram da atividade? Bom, eu sei que vocês notaram que todas as atividades foram trabalhadas em cima dos nossos conteúdos dos lipídios, né? Isso aí é fato. Toda aula a gente sempre traz a atividade em cima do nosso conteúdo.
mas sempre tem algum ponto ou outro que acaba passando batido, que gera uma dúvida, e por isso nós temos o nosso Tirando Dúvidas, onde nós vamos fazer a resolução dessas atividades junto com vocês. Então, vamos lá? Questão número 1. Na questão número 1, tem o seguinte enunciado. Aquecendo uma mistura de gordura com solução de soda cáustica, ocorre saponificação, na qual formam-se como produtos, 2 pontos. Olha, ele deu um suporte para a gente pequeno, mas ele deu dizendo que quando a gente aquece a mistura que existe lá de gordura com a soda cáustica, que é uma base alcalina, vai ocorrer uma reação de saponificação. E aí ele quer que você marque, dentre as alternativas, quais são os produtos formados, obtidos, a partir desse tipo de reação. E aí ele traz as alternativas para a gente. Letra A, sais de ácidos graxos e proteínas. Olha só, muita atenção. O que são as proteínas? São junção de várias sequências de aminoácidos. Então, observa o que nós temos reagindo ali. Nós temos gordura, que pode ser classificada como lipídios. Lipídios são quem? São ésteres, né? Pertencem à função ésteres, formadas por álcool e ácidos graxos, certo? Então, as proteínas não seriam um produto possível a partir desse tipo de interação. Letra B, produto, ácidos graxos e etanol. Você acha que a gente, quando reagir um éster com a soda cáustica, nós vamos ter ácidos graxos como produto? O sabão, que é um produto feito a partir da saponificação, ele é um ácido graxo? Então, para você pensar isso, você marcaria essa alternativa. Na letra C, ele traz os ácidos graxos e muda somente o álcool, que na letra B era o etanol e na letra C passa a ser o propanol. Na letra D, ele traz lá novamente proteínas e glicerol, sendo que proteínas a gente já dispensou na letra A, então a letra D já está fora. E o glicerol, gente, ele é um triálcool, né? Também chamado de glicerina. E ele é, sim, um dos produtos da reação de saponificação. Porém, outro produto que é formado junto com ele são os sais de ácidos graxos. Então, a letra E é a nossa alternativa correta. Olha só, a gordura a gente pode chamar de glicerídeo. Ela vai reagir com a soda cáustica, que é um produto, e o produto formado, será o sal de ácido graxo, que é o sabão de fato, mais um álcool, que no caso é a glicerina. Então, se a gente for observar a reação, nós temos isso. Essa daqui é a gordura, é o glicerídeo, né? É a gordura que vai reagir com a soda cáustica, que é uma base, NaOH, hidróxido de sódio, que ao ser aquecido na presença de água, vai formar o sabão. O que é o sabão? O sabão, ele é um ácido graxo, tá? Então, ele é um sal de ácido graxo, que a gente tem aqui a presença do sódio. Qual é o outro produto formado? É um triálcool, que nós chamamos de glicerol ou glicerina. Por isso, a nossa alternativa correta para essa questão foi a alternativa E. Questão número 2. Na questão número 2 diz o seguinte, também sobre os sabões, ó. Industrialmente, a hidrólise alcalina de um triéster de ácidos carboxílicos, que são os sabões, quimicamente a gente tem a produção de sabão através dessa hidrólise, né? Aí ele fala, a produção caseira é bastante comum em localidades do interior. O pessoal acaba produzindo caseiramente o seu sabão. Para tanto, os reagentes utilizados na indústria podem ser substituídos por reagentes caseiros tais como, 2 pontos. O que essa questão quer? Ele fala
que industrialmente a produção do sabão ela é obtida a partir da hidrólise alcalina, e aí a gente tem a formação do nosso sal de ácido graxo. Mas aí ele também fala que nós temos uma produção caseira para o sabão, né? Muitas pessoas, principalmente em cidades do interior, elas acabam produzindo o seu próprio sabão, ou para o consumo interno delas mesmas, ou às vezes até para vendas pequenas dentro de uma comunidade. E aí a questão quer que você diga quais são os produtos que vão substituir aqueles que são utilizados na indústria, ou seja, quais são os produtos utilizados no sabão caseiro para a sua produção. E aí a gente tem lá 5 possibilidades, dentre as quais só uma está correta. Vamos lá para a gente ver quais são as alternativas que nós temos? Na letra A, ele fala suco de limão e restos de comida. Letra B, banha de porco e cinzas de carvão vegetal. Letra C, cera de abelha e gordura de coco. Letra D, gordura de animal e farinha de milho. E a letra E, soda cáustica e proteína animal. Alguns de vocês pode até ficar um pouco confuso. Na nossa disciplina de Química, nos anos anteriores, nós trabalhamos a produção do sabão ecológico, né? E aí vocês, alguns alunos já participaram, alguns professores já conheceram como é que faz, mas nós temos a produção de sabão também a partir das cinzas de carvão vegetal. Nós não temos somente a partir da produção de que a gente usou lá no nosso dia a dia lá da extra classe. Nós temos o uso da banha de porco, que vai ser a nossa gordura, que vai apresentar ali os nossos lipídios, mais as cinzas de um carvão vegetal, que no caso ali é a nossa letra B. O que acontece? A gordura animal, que é a gordura do porco, ela vai ter os ésteres de ácidos graxos, ou seja, ela vai ter os nossos lipídios. E o carvão vegetal, ele contém ali, a gente obtém ele a partir da queima da madeira, e a madeira, por sua vez, ela tem substâncias alcalinas, que são solúveis em água. E é justamente essas substâncias alcalinas que vai ser a nossa matéria-prima, que vai participar da composição dos nossos sabões caseiros. Ela vai interagir com os nossos éteres graxos da gordura de porco, dando origem ao nosso sabão caseiro, ou seja, elas vão substituir tanto a banha de porco quanto as cinzas de carvão, vão substituir os produtos industriais, os reagentes industriais utilizados na fabricação de sabão. Lógico que ele vai ter uma textura diferente um pouco dos sabões que são produzidos pela indústria, né? E ela não vai ter todas as características iguais, mas a função principal será equivalente. E questão número 3, não menos importante, o nosso Se Liga no Enem. É uma questão do Enem de 2009, também sobre os sabões, ou seja, sobre a reação ali dos nossos lipídios com uma base alcalina, que fala o seguinte: os sabões são sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa, utilizados com a finalidade de facilitar, durante processos de lavagem, a remoção de substâncias de baixa solubilidade em água. Por exemplo, óleos e gorduras. A figura a seguir representa a estrutura de uma molécula de sabão. Observem aqui que a molécula de sabão ela apresenta aqui essa parte onde nós temos uma polaridade, né? Em solução, os ânions do sabão podem hidrolisar a água e, desse modo, formar ácido carboxílico correspondente. Por exemplo, para o estearato de sódio, é estabelecido o seguinte equilíbrio. E aí, o que a gente tem? A gente tem aqui o nosso sabão
reagindo com a água, formando o ácido carboxílico e liberando o ânion, que é o OH-. Quando a gente tem uma seta dupla, significa que nós temos uma reação em equilíbrio. Ao mesmo tempo que os nossos reagentes estão interagindo entre si, formando os nossos produtos, ó, eles aqui reagem e formam os nossos produtos, os produtos vão reagir e formar de novo os nossos reagentes. Então, nós vamos ter um equilíbrio que vai ocorrer nessa reação. E aí ele vem e diz o seguinte: uma vez que o ácido carboxílico formado é pouco solúvel em água e menos eficiente na remoção de gorduras, o pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar o equilíbrio acima, que o equilíbrio acima seja deslocado para a direita. Com base nas informações do texto, é correto concluir que os sabões atuam de maneira, aí vem, letra A, mais eficiente em pH básico, B, mais eficiente em pH ácido, C, mais eficiente em pH neutro, D, eficiente em qualquer faixa de pH, E, eficiente em pH ácido e neutro. Ele quer que você determine qual vai ser a maior eficiência do sabão, qual dessas aqui é a alternativa correta com relação ao equilíbrio que nós vimos. Então, o que nós temos que ter em mente? Bom, a gente tem lá a molécula do sabão e a gente viu que quando eles estão ali em água, eles podem hidrolisar, formando um ânion, né? Que é a hidroxila aqui, ó. A gente sabendo que essa formação aqui do ácido carboxílico faz com que o nosso sabão seja menos eficiente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar um meio mais ácido, menos ácido, mais básico, menos básico, neutro. Em qual meio o nosso sabão vai ser mais eficiente? Aí a gente observa aqui que ele vai ser mais eficiente em pH básico. Isso por quê? Se a gente for observar o enunciado, o ácido carboxílico ele é pouco solúvel em água e ele é menos eficiente na remoção da gordura. Logo, para evitar que o equilíbrio seja deslocado para a direita é esse sentido aqui, ó, de formação do ácido carboxílico. O que eu tenho que fazer? O que nós temos que estar fazendo aqui? A gente tem que fazer esse equilíbrio se deslocar para esse lado. Então, se eu tiver um meio básico, o meu equilíbrio tende a vir para a esquerda. Então, por isso que a letra A é a nossa alternativa correta. Para evitar que esse equilíbrio se desloque para a direita, ou seja, no sentido da formação do nosso ácido carboxílico, que vai ser menos eficiente na remoção da gordura, o que a gente vai ter que fazer? O meio vai ter que estar básico, ou seja, devemos ter excesso de OH-, fazendo com que predomine a formação da forma iônica do nosso sabão. Olha só, novamente, é uma questão que trabalha o nosso senso da formação do sabão, mas principalmente questões de equilíbrio iônico lá do nosso segundo ano. Eu sei que esse lado aqui, ó, esse reagente, ele não é tão eficiente. E é uma reação de equilíbrio. O que eu tenho que entender? Se eu não quero que fique formando muito desse cara, e eu aumentando a concentração desse aqui, vai fazer com que eu tenha maior formação da forma iônica do nosso sabão. Porque o equilíbrio ele vai se deslocar para o outro lado. Então, o nosso sabão, de fato, ele vai ser mais eficiente no meio básico. Por isso que a nossa letra A é a alternativa correta. E aí a gente fecha mais uma aula de Química. Lembrando que a gente está quase na reta final do nosso ano letivo com vocês. Estudem,
Aproveitem qualquer tempo livre que vocês tiverem para estar revisando as disciplinas, não só a nossa, como as dos nossos colegas também. E aproveitem, gente, o ensino médio para isso, porque é muito bom você ter um ensino médio de qualidade como vocês estão tendo acesso. E a gente se vê aonde? Na nossa próxima aula.